Desde o início da saga Varvoro, vários novos personagens interessantes e misteriosos foram adicionados ao elenco da corte de Mongul, e lenta mais seguramente temos aprendido sobre esses personagens, suas histórias e seus papéis tanto na trama quanto nas forças de Mongul. Anteriormente tínhamos aprendido sobre a mãe, uma feiticeira morta-viva que quebrou o mundo. Agora, em Action Comics #1044, é a vez de Orphan no microfone. Voltamos à aliança de rebeldes do Superman. Depois de meses vivendo nos fossos de gladiadores, tentando conquistar os corações dos Felosianos e levando o povo de Varvoro da rebelião, Superman finalmente conseguiu desencadear uma revolução. O problema agora? Grande parte da equipe aliada inicial do Superman, The Authority, permanece em cativeiro, incluindo talvez seus dois membros mais fortes, Apollo e The Enchantress. Depois de alguma controvérsia sobre a ordem em que o membro deve ser libertado, eles desembarcaram atualmente na feiticeira, Junmoon, que está sendo mantida pela mãe. Assumir a mãe é uma má ideia nas melhores circunstâncias, mas a boa notícia é que eles adquiriram um certo aliado no órfão recém-capturado. Oficialmente, Orphan é um aliado de Mongul, mas devido às circunstâncias únicas da criança, ou seja, eles são um bebê na mamadeira, eles podem ser motivados a ajudar usando incentivos, neste caso, um prometido reencontro com o corpo cibernético de Orphan, querido. Mongul tem outros problemas. Enquanto seus planos como um todo continuam em andamento, aparentemente de acordo com seu desejo, há a questão de tentar angariar Ligaitrai, uma promessa feita a Omak como incentivo ao recrutamento. A questão um pouco perturbadora, mas meio realista, está no tempo que o Ligaitrai se foi, entre outras coisas. Mas com Omak se recusando a aceitar um não como resposta, Mongul pode precisar ser criativo. Não será surpresa para ninguém quando eu disser que adorei esse assunto. Kennedy e seus colaboradores, atualmente Ricardo Federici e Will Conrad, continuam a construir e construir, criando uma nova mitologia e formando uma base para trabalhos futuros. Para mim, porém, uma das coisas mais interessantes nesta edição é o tratamento do tropo dos quadrinhos da morte impermanente. É uma coisa engraçada. Embora eu não ache a ressurreição o anátema que muitas pessoas fazem, eu acho que muitas vezes é tratada sem gravidade suficiente para justificar o drama em torno de uma morte. Até agora, eu pensaria que muitos personagens da DC estariam insensíveis à queda de companheiros e apenas esperariam que todos retornassem. Por esse motivo, muitas vezes aprecio histórias que sinalizam vermelho para esse problema e o abordam, direta ou indiretamente. O funeral do Caçador de Marte pouco antes da crise final, com o elogio que incluía um pedido de orar por uma ressurreição, por exemplo, ou tudo sobre os Alguls e seus poços de Lázaro. Superman e sua equipe ainda são os azarões nesta história, mas o que é fascinante é como eles não parecem mais. Eles estão se tornando guerreiros alegres, com o Superman compartilhando os segredos de sua cultura com as crianças e sua lenda crescendo. Enquanto isso, Mongul está vendo alguns de seus capangas mais poderosos se voltando contra ele, enquanto é forçado a derrubá-los. Omak, que traiu os heróis para recuperar Ligaitrai, perdeu lentamente sua humanidade e está disposto a sacrificar Ligaitrai também para restaurá-los, por qualquer meio necessário. Esta história começou com tanta brutalidade que era difícil ver como o dia seria ganho. Estamos chegando perto dessa vitória, e é ainda mais doce para a difícil jornada. Passando para o recurso de backup, parte 1 de um mundo sem Clark Kent. Aqui voltamos à Terra, onde a superfamília, incluindo Lois, Kara e John Henry Irons, se encontra na difícil posição de lidar com Taula. Mais especificamente, o problema não é a própria Taula, mas seu efeito na câmara de recuperação que Irons ergueu para sustentar e curar o Faelosian ferido. É aqui que as duas histórias, o que eles estão fazendo na Terra, e a história da revolução do mundo de guerra, começam a convergir e afetar uma a outra, e até o final do artigo de 8 páginas, começaremos a ter um sentido de como isso poderia ser. E aí mesmo nas duas últimas páginas, Kennedy e o artista David Lapham lançam um novo desenvolvimento para nós com o potencial de jogar uma chave inglesa nas engrenagens já defeituosas com o retorno de alguns rostos familiares. Johnson assume como escritor da edição completa para criar histórias futuras quando Kal-El retornar à Terra, e esta edição tem Supergirl no centro do palco, enquanto ela faz um movimento arriscado para salvar seu refugiado Faelosian. Este é o primeiro grande destaque de Kara desde a conclusão de sua recente minissérie, então é ótimo vê-la em ação. No entanto, tão intrigante é o último segmento, que tem uma grande figura do passado do Superman, e um notório vilão que não teve uma história importante em mais de 25 anos.
Este é um corte profundo, e mostra que algumas coisas importantes mudaram. E como um garoto dos anos 90, mal posso esperar para ver isso acontecer. Em contraste com as interpretações fortemente heróicas, fantásticas de Federici e Conrad na história principal, os personagens de Lafon têm uma qualidade mais suave, mais humana, realista que parece apropriada para o elenco mais discreto e principalmente não super. É um ótimo limite para uma questão igualmente ótima, e estou ansioso para ver como essas duas histórias interagem e afetam uma outra nos próximos meses. Várias peças estão começando a se encaixar em um ritmo lento, mas constante, como é de se esperar com o recente anúncio de que a saga Varvoros está chegando ao fim nos próximos meses. Estou um pouco triste ao ouvir isso, para ser honesto, mas apesar disso, sei que será uma aventura totalmente nova e emocionante.